você rompeu as suas barreiras, reconheceu as suas limitações, reconheceu a necessidade de ajuda, finalmente decidiu procurar um psicólogo, marcou a primeira sessão e aí vem aquele desespero. Meu Deus, e agora? Como eu devo agir com o meu psicólogo? Chego lá, trato ele como um amigo? Trato ele como uma pessoa distante? Aperto a mão, abraço? O que eu faço? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? É uma angústia, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você, paciente, não tem obrigação de saber os limites da relação terapêutica. Muitas vezes o paciente ele vai já para a primeira sessão se cobrando, principalmente se ele nunca fez terapia antes e esse é o primeiro contato dele com o psicólogo, ele pode ir cheio de inseguranças, de dúvidas sobre como agir, sobre o que falar, sobre o que fazer ou não fazer, sobre como tratar o psicólogo. E, gente, essa é uma insegurança que na verdade nem deveria existir. Porque a responsabilidade de te apresentar essa dinâmica é do profissional, é do psicólogo. É ele quem vai te apresentar os limites dessa relação terapêutica, como que as coisas funcionam, até porque a dinâmica da terapia, ela vai variar muito de acordo com o perfil do profissional que você está sendo atendido, com a abordagem da psicologia que ele utiliza. Então, essa responsabilidade, né, de te instruir sobre como agir é do profissional, não se cobre em relação a isso. A sua função é ser paciente, é ser o cliente, é chegar lá e esperar que esse profissional te conduza. E um bom profissional, um bom psicólogo, ele vai saber exatamente como conduzir cada paciente de acordo com as suas características. Então, seja você um paciente mais aberto, mais expansivo, que tem muita facilidade de falar das suas questões, ou seja você um paciente mais retraído, mais tímido, é função do psicólogo saber te conduzir nesse processo terapêutico. Então, não se cobre com isso, porque essa responsabilidade não é sua, tá? Mas eu entendo que, como em qualquer situação social, a gente sempre tenta ali ter o mínimo de segurança, ter algum parâmetro sobre o que esperar, né, em uma situação social, como agir, como se portar. Então, para te ajudar a diminuir um pouquinho essa insegurança, eu vou te passar aqui algumas características que você pode esperar do psicólogo, tá? Então, gente, a primeira dessas características é a neutralidade. E por que o psicólogo ele tende a ser essa figura neutra, né? Vocês já devem ter ouvido falar que nós, psicólogos, não atendemos amigos, familiares, pessoas muito íntimas, muito próximas. Por quê? Porque isso interfere diretamente nessa característica necessária ao psicólogo clínico, que é a neutralidade. Eu não conseguiria ser neutra diante de um familiar, diante de um amigo. Eu já estou muito inserida na vida daquela pessoa, já conheço muito bem ela, já sei, já tenho uma certa intimidade, né? Que não me permite ter tanta neutralidade para lidar com as questões que ela vai me trazer. E por que essa neutralidade é tão importante? O que a gente precisa considerar é que um psicólogo, ele trata de perfis muito diversos, gente. Então, assim, como a gente falou no início do vídeo, você pode ser um paciente mais retraído, você pode ser um paciente mais extrovertido. Mais do que isso, a gente lida com questões raciais, com pacientes que têm diferentes posições políticas, né, visões políticas diferentes, pacientes de religiões muito diversas. Então, cada pessoa que chega até o psicólogo vai ter características muito únicas, muito peculiares, né, sobre a sua visão de mundo, sobre as suas opções, sobre a sua sexualidade, sobre a sua religião, sobre o seu posicionamento político. E tudo que engloba a vida daquele ser humano, né? Em todas as suas características. Então, entende que são pessoas muito diferentes entre si. Então, essa neutralidade
neutralidade é muito importante, é fundamental para que a gente consiga se conectar com todas essas pessoas nas suas mais diferentes características, tá? Então, eu preciso exercer um pouquinho, sim, essa neutralidade para que qualquer um desses pacientes se identifique comigo e encontre em mim um local de segurança para falar das suas questões, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de barreira, né? Que faça com que ele crie uma resistência em relação a mim como psicóloga. Então, por isso essa neutralidade ela é tão importante na relação terapêutica. Além disso, a gente precisa considerar que sim, o psicólogo, enquanto profissional, né, que está ali atuando, por trás desse profissional existe um ser humano, né? Então é óbvio que o psicólogo, ele também tem todas essas características, ele também tem a sua visão de mundo, ele também tem os seus posicionamentos, as suas opiniões, mas por que a gente decide não expressar isso? E esse pra mim é o motivo mais importante de todos, porque o espaço terapêutico é pro meu paciente, não é pra mim. Aquele é o espaço de expressão do meu paciente e não meu. E é por isso que a gente, enquanto psicólogo, também faz terapia, né? Para lidar das nossas questões, cuidar dos aspectos da nossa vida e ter um espaço onde a gente possa se expressar livremente também. Mas no momento em que o meu paciente chega, aquele espaço é dele. A voz é dele, o espaço de fala é dele e isso precisa ser respeitado. Eu preciso estar neutra o suficiente para que o meu paciente encontre espaço para se expressar. Então, essa é a principal característica que você pode e deve esperar da relação terapêutica. Assim como a neutralidade, um outro aspecto que você também pode esperar da relação terapêutica é a ausência de julgamento. Tá? Então, muitas vezes, quando rola essa dúvida de o que eu posso, o que eu não posso falar, o que eu devo, o que eu não devo falar, no processo terapêutico não existe esse limite. Você pode falar sobre absolutamente tudo que for relevante e importante para você. Então, esse não julgamento é parte fundamental da relação terapêutica. Essa é a principal diferença, é isso que faz com que a relação terapêutica seja diferente de qualquer outra relação que você tenha na sua vida. Com amigos, com familiares, com pessoas que você conhece, convive, você sabe que sempre que você for compartilhar algo, sempre que você for falar algo de você, essas pessoas elas vão ter uma opinião sobre aquilo, elas vão ter algum tipo de julgamento sobre aquilo com base nas suas características, naquilo que elas já conhecem e pensam sobre você, na intimidade que vocês têm de opinar um na vida dos outros, né? Agora, na relação terapêutica, a gente ganha essa oportunidade de ter uma relação que está partindo do zero, que é neutra, onde esse psicólogo, esse profissional que está ali te atendendo, não é a posição dele, não é o lugar e a função dele trazer qualquer tipo de julgamento sobre aquilo que está sendo falado. E essa é uma liberdade, gente, muito gostosa no processo de psicoterapia, porque é um ambiente onde você pode falar sobre absolutamente tudo. Claro que respeitando, né, os limites ali daquele profissional também, né? A gente não vai ser agressivo, a gente não vai xingar o profissional, né? Pode xingar no processo terapêutico, tá? Se você fala palavrão, não precisa se conter. Mas é claro que você não vai agredir verbalmente o seu terapeuta. Eu acho que esse aí é o único limite. Mas fora isso, você pode se expressar como quiser, da forma que quiser e sobre o que quiser, tá? Então, essa ausência de julgamento é uma outra característica da relação terapêutica que você pode e deve esperar, tá? E eu diria que essa é uma oportunidade muito única hoje em dia, que não deve ser desperdiçada. Porque a gente já é tão julgado o tempo todo, né? A gente já é tão polido o tempo todo. Socialmente, a gente tá o tempo todo ali se boicotando e se polindo para caber nessas relações sociais. E na terapia você não precisa fazer isso, né? A terapia, eu digo que é o espaço onde você vai colocar para fora
tudo aquilo que há em você de que você mais se orgulha e também aquilo que você menos se orgulha. E isso hoje, né, poder assumir todas as nossas fraquezas, todas as nossas fragilidades, tudo aquilo que a gente até se envergonha, mas que tá aqui dentro, que existe, porque a gente é ser humano e existe também essa parte de nós da qual nós não nos orgulhamos, mas a terapia é o espaço para falar justamente disso, para tratar exatamente isso, sem vergonha, sem nenhum tipo de polidez, sem nenhum tipo de limite, né, por medo do julgamento alheio, tá? Então essa é uma oportunidade de ouro, gente, uma oportunidade única em que você pode e deve explorar ao máximo no teu processo de psicoterapia, né? Não explorar isso, se resguardar, não querer falar, ficar com medo de se expressar, é realmente assim um desperdício enorme no processo terapêutico. Porque esse é um espaço tão raro hoje em dia e quando você tem acesso a isso, aproveite e fale mesmo tudo que você quiser falar. Então a gente falou aí de algumas coisas que você pode e deve esperar da relação terapêutica, né? Mas vamos falar também daquilo que você não deve esperar da relação terapêutica, né? Porque também existe esse lado. Então, coisas que você não deve esperar do seu psicólogo: que ele solucione os seus problemas, que ele emita opiniões, que ele te diga o que fazer, né? Que ele atue por você. Isso você não deve esperar. Isso você pode esperar dos seus amigos, dos seus familiares, né? Das pessoas que estão ali o tempo todo opinando sobre a tua vida, te dizendo, olha, se eu fosse você eu faria isso ou faria aquilo, vai por esse caminho, vai por outro. Isso a gente tem já em muitas relações da nossa vida, né? E como eu falei, a terapia, ela é um processo onde o paciente, é o processo do paciente e não do terapeuta. E quando o terapeuta, o psicólogo, ele influencia nesse processo com aquilo que é dele, né? E é claro que dependendo da abordagem, o psicólogo ele tem até a liberdade, né, de fazer o que a gente conhece como autorrevelação, que é compartilhar ali algumas percepções, algumas experiências do próprio psicólogo, né, quando isso tem a ver com a experiência do paciente, etc. Então tudo isso vai muito do perfil do profissional e da abordagem que ele utiliza. Porém, seja qual for a abordagem, o processo é seu e não do seu psicólogo. Então, o psicólogo ele não deve interferir no seu processo, nas suas escolhas, no seu processo de dizer aquilo que é melhor para você, de chegar às suas próprias conclusões, de ir escolhendo, né, e trilhando o seu próprio caminho. Então, essa função é sua, né? E o psicólogo ele vai te conduzir a isso naturalmente. Mas ele não vai opinar. E eu entendo que essa, assim, né, de dar respostas prontas e emitir opiniões, é algo que gera um pouco de dúvida na cabeça do paciente, né? Porque muitas pessoas chegam para a psicoterapia esperando exatamente isso, né? O psicólogo é uma pessoa super sábia, que vai me dizer tudo o que eu preciso fazer, né? E tudo que é o certo a se fazer, para que eu solucione os meus problemas, para que a minha vida fique ótima. E o psicólogo, gente, ele não tem esse poder. O psicólogo é apenas um outro ser humano que estudou o suficiente para te conduzir no teu processo, mas assim, ele ainda é um outro ser humano e qualquer coisa que ele leve para você de respostas prontas, de caminhos prontos, ele vai estar falando sobre ele e não sobre você. Porque se a Bia fala, vá por esse caminho ou vá por aquele caminho, faça isso ou faça aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, a minha opinião é essa, eu tô me baseando no meu processo, nas minhas experiências enquanto indivíduo, enquanto ser humano também. Só que as minhas experiências não são as suas, os nossos processos eles são diferentes. E o meu processo, a minha experiência, os meus achismos, eles não podem interferir na trajetória do meu paciente, que é uma trajetória que só ele pode trilhar.
Então, a gente vai ajudar o paciente a analisar evidências, a verificar os fatos, a corrigir interpretações que estão equivocadas, mas dizer a ele o que ele deve fazer não é papel do psicólogo. Então, muitas vezes a gente até ouve isso e o paciente anseia por isso e ele pede isso claramente. Bia, o que você acha? Bia, o que eu devo fazer? O que você faria no meu lugar, hein? E eu digo, eu não faria nada, porque eu não tô no seu lugar, né? Então, assim, esse processo é seu, né? Então, não espere que o paciente, que o psicólogo, ele fique opinando pela sua vida, te dizendo o que você deve ou não fazer, até porque isso seria até uma falta ética da parte do profissional, tá? Então, a gente não pode interferir nesse nível no processo do outro. Então, aprender o nosso lugar, a nossa função é fundamental para que a relação terapêutica ela flua bem e esse paciente ele encontre não as respostas que eu estou dando para ele, mas as respostas que só ele pode encontrar, porque é da vida dele, é do processo dele, dos problemas dele que a gente está falando. E ninguém melhor do que ele para saber o que ele precisa ou não fazer, tá? Então, por mais que isso não esteja claro a princípio, a nossa expectativa é sempre que ao longo do processo esse paciente ele consiga encontrar ali as suas respostas, chegar às suas próprias conclusões, tá? Então, esse papel é seu enquanto paciente, enquanto cliente, né? Então, de todas as coisas que você pode esperar da relação terapêutica que a gente já falou antes, essa definitivamente não é uma delas. E isso você não deve esperar do seu psicólogo, que ele te dê respostas prontas, que ele te leve soluções claras, nítidas, baseadas na experiência dele, porque isso jamais vai ser tão efetivo quanto você encontrar as suas próprias respostas para as suas próprias questões. Então agora, mais bem informado sobre a relação terapêutica, sobre o que esperar dela, eu espero sinceramente que você consiga ficar calmo, relaxar e aproveitar muito essa oportunidade única que é a psicoterapia. Boa sessão, um beijo e até o próximo vídeo.